Toda grande empresa tem um objetivo em comum, mas o direcionamento e a gestão entre essas áreas, né, entre esse objetivo, ele pode ser diferente entre cada sócio. Vamos para mais um vídeo nesse canal e aqui nesse vídeo eu quero falar com você como que a gente faz aqui na Scala para metrificar, né, e direcionar a nossa equipe para os nossos objetivos macros, né? Toda empresa ela tem os objetivos a serem alcançados e como que a gente aqui entre sócios, né, com áreas diferentes, lembrando que a gente é um hub de soluções, a gente tem desde marketing, desde contabilidade, BPO financeiro. Então, como que a gente compila todas essas informações e discute ela nas nossas reuniões de sócio, como que é todas essas atividades, toda essa operação em si robusta, conversa com o nosso objetivo macro, né, que é de alcançar o Brasil todo, de ter um MRR estipulado até o final do ano, uma quantidade de cliente também pré-definida lá no final do ano. Como é que a gente discute tudo isso? Também já vou falar aqui com o Fábio, né, que está aqui nesse vídeo comigo, que é responsável da parte tributária, da parte contábil e jurídica. Fábio, a gente vem, né, tentando ao longo de alguns meses, né, a gente tem nossa reunião semanal para falar dos objetivos macro da empresa, a gente tem a nossa reunião que são nossos all hands, né, onde a gente apresenta como que a nossa empresa está indo ao objetivo dela, se a gente alcançou ou não alcançou o faturamento do trimestre, quão perto a gente está do nosso faturamento anual estipulado, e a gente também traz na mesa, né, como é que está a performance do time em relação a esses números, né, e a gente vem muito tentando ajustar, né, porque hoje existem diversos sistemas que a gente utiliza. Por exemplo, a gente utiliza aqui no escritório para a parte contábil, parte tributária, o Onvio, né? Eu utilizo na minha operação do BPO o Notion, estou desenvolvendo uma plataforma com muitos agentes, mas compilar tudo isso, né, e entender como que essa gestão ela pode sim ser diferente, mas elas devem sempre ser guiadas para um caminho em comum, que é o objetivo da empresa, né? Explica um pouquinho para a gente como é que a gente vem fazendo isso, a gente vem discutindo, como que a gente ajusta os erros e a gente vem fazendo essas mudanças, né, conforme a gente vai crescendo a empresa. Sim, lá na época das cavernas, nós utilizávamos planilhas, né? Quando a gente tinha ali, sei lá, 5 empresas, né? Mas à medida que o tempo passa, que vamos tendo mais tarefas, mensagens, vai crescendo o time, nós precisamos ir mudando. Então a gente mudou na época de 2022 para o acessórios, né? O acessório a gente tinha já a gestão de tarefas, conhecemos essa nova forma de metrificação de tarefas. Então foi um a mais ali que tivemos. E depois, com a mudança de sistemas do nosso sistema contábil, que a gente saiu do Alterdata e fomos para o domínio, tivemos a apresentação do Unvio também, que é onde tínhamos e temos a gestão de processos, que é onde tu consegue acompanhar as tarefas mensais, as tarefas recorrentes, solicitação de serviço pelo cliente e estipular ali nessas solicitações tanto de serviço quanto essas tarefas recorrentes, porque na contabilidade, assim como também no financeiro, temos essas tarefas mensais, diárias, semanais que elas são recorrentes. Então deixar isso já pré-definido para que não caia realmente esquecimento, para que isso apareça na tela do colaborador semanal, quinzenal, mensal, seja como for, que isso se torne prazo meta, prazo onde já vai ter uma multa e o prazo ali onde vai estar estourando. Uhum. Então isso daí já serve como um indicador. Se ele está realmente, primeiro, preenchendo, segundo lugar, se ele está batendo o prazo meta dele, que isso daí é pré-definido logo no início, né, dependendo da tarefa que for, e se ele está batendo o prazo ali estourando. E por que ele está batendo esse prazo estourando? E por que ele não conseguiu o prazo meta? Ah, foi algum erro do sistema. Se essas tarefas estão sempre estourando no mesmo mês para aquele cliente ou é para todo mundo, se tem alguma forma de automatizar isso, para que a gente diminua essas metas e para que a gente consiga ter mais clientes nessa mesma estrutura. E tu falou num ponto, né, da gente, qual que é a atividade que tem risco, né, de multa, qual que é a atividade que não tem, Sim. e a gente discute muito isso nas nossas reuniões, que é quantidade versus qualidade, Sim. risco versus rotineira, né? Todos esses sistemas, eles têm a métrica de essa funcionalidade de medir, de registrar a quantidade,
E o que dificulta geralmente, né, é quanto que cada atividade dessa tem um peso no processo, tem um peso dentro da atividade ou do serviço que deve ser entregue. Isso a gente vem discutindo bastante, porque eu vejo muitos casos onde eu tenho um colaborador que está aqui com a gente 8 horas por dia e outro que está 4 horas por dia. E às vezes a quantidade de atividades executada por um e pelo outro é totalmente igual. Só que muda, né, na análise que deve ser levado em consideração é o peso de cada atividade, né? Para quem que a gente vai destinar, a gente discute muito isso, para quem que a gente destina aquelas atividades com maiores pesos, com maior risco financeiro, com maior risco de sofrer multa ou de gerar uma insatisfação do cliente. E aquela que até mesmo automações podem fazer, robôs podem fazer, ou então um estagiário ali que está iniciando, aprendendo uma atividade acadêmica dentro da escala, não é isso? Hoje a gente consegue metrificar quanto de multa a gente evitou, né? Hoje a gente está em cerca aí de 20% do nosso faturamento. Se não estivéssemos esse sistema, 20% desse faturamento seria destinado a multas, mensalmente falando. Esse sistema onde medimos e onde acompanhamos essas tarefas são de, assim, grande reforço para a nossa metrificação trimestral, avaliação de PLR. Muito parecido com algo que tu tá todo escuro aqui, estamos só fazendo algo que tu tá registrando, porque é essa palavra-chave, registro. A gente tem muita dificuldade em registrar tarefas avulsas. Apesar de ter um peso, vamos supor, tem que emitir uma nota fiscal. Só que o cara mandou lá no teu WhatsApp, aí tu fez, emitiu a nota fiscal e mandou para ele, mas essa tarefa não foi registrada. E são essas tarefas avulsas que geralmente contribuem para a satisfação dele de atendimento ou não. Sim. Por exemplo, aquelas obrigações acessórias que existem em cada empresa todo mês, os nossos analistas vão lá e fazem todo mês porque é uma obrigação acessória. Agora, aquela solicitação avulsa no WhatsApp, aquela de uma urgência, aquela que o cara já está com um problema, se essa não é atendida, a satisfação do cliente vai lá para baixo. A obrigação acessória, ela é importante? É. Mas a solicitação no WhatsApp ali, que talvez tu ignora, que tu não dá atenção, ela contribui muito para a satisfação do teu cliente. Porque nessa hora que ele vai no teu WhatsApp, provavelmente ele já está com um problema ali estourado, já tem alguma situação, né, que ele precisou te ligar ou te mandar mensagem no WhatsApp, às vezes até tarde da noite. Isso tem que ser muito bem ponderado, né, e colocado à mesa de quem pode atender, qual é o tipo de investimento que você deve fazer para atender essas demandas avulsas, porque também ela contribui muito, né, não só aqui na escala para a questão de satisfação, né, que a satisfação é um dos nossos indicadores, né, macro da empresa, e a gente leva isso muito em consideração. Exato. A satisfação do cliente ela vem justamente, principalmente no ramo de serviços, e até no ramo de varejo, vou dizer assim, da facilidade para te resolver um problema. Então, mandar uma mensagem no WhatsApp para ele, ter essa facilidade de ligar para a gente e quebrar esse processo para manter esse cliente, tem que ser geralmente pensado se é válido quebrar esse processo para manter esse cliente, não gerar esse desconforto com ele ou não. Na maioria dos casos, no nosso ramo, é válido. Mas se formos falarmos de outros serviços, nem sempre é válido de quebrar o processo para poder estar gerando essa demanda e concluindo ela. E pessoal, todos esses processos, o Fábio falou aqui, né? Todos esses quebra ou não quebra, decisões qual o peso, qual não é o peso, a gente discute muito isso nas nossas reuniões, né? A gente traz, né, semanalmente como que a gente está medindo, quais são os números, porque, né, a gente tem um objetivo macro da empresa e a gente precisa estar acompanhando ele, não só em questão de atividade, quantidade, faturamento, né, que a gente discute. E as nossas reuniões passam a ser apoldadas nesses números que a gente analisa previamente. Por exemplo, eu que fico na parte comercial e de vendas, né? Geralmente eu estou olhando ali o nosso indicador macro, que é o faturamento. Quanto que a gente está faturando por trimestre. E se caso um trimestre ali, ele não esteja apto como aconteceu nesse trimestre, a gente ainda não conseguir a nossa meta trimestral, eu trago para a mesa na nossa reunião semanal algo que a gente precisa fazer para que no próximo trimestre a gente consiga tirar o déficit que a gente teve no trimestre anterior e, consequentemente, bater o trimestre posterior, né? Então, nessas reuniões, eu tenho que olhar esse indicador macro, ver o que aconteceu na operação e já trazer para a mesa aqui com os meninos na parte comercial o que a gente precisa fazer, uma campanha, patrocinar um evento, né? Tudo com o intuito de gerar mais demanda, gerar mais faturamento. O próprio canal aqui no YouTube é um canal onde a gente veio, né, através das nossas discussões ali,
de reuniões de sócios para ativar esse canal como meio de também comercial, posicionamento da marca, tudo isso, né? Isso. E é nessas reuniões as demandas acontecem, e nessas demandas a gente começa a discutir, a trazer ideias, a trazer soluções, se a gente vai fazer ou não, qual é o investimento disso, porque no nosso próprio acordo de sócios está lá estipulado que essa decisão aqui eu não preciso avisar, essa decisão aqui eu vou fazer, vou avisar depois, e essa aqui eu preciso informar antes de eu investir. Então, até nisso, um documento, ele te ajuda a decisões que tu vai ou venha a fazer. Se você está gostando desse conteúdo, desse bate-papo, de como que a gente faz essas nossas reuniões, o que que a gente mete, o que a gente traz para a mesa, já te inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo, né? Fábio, sempre que essas reuniões aqui, a gente geralmente tem um objetivo, né, anual, a gente já tem um plano de 5 anos para a escala, né? E ao longo desses anos, a gente vem mostrando isso aqui para o time, a gente vem batendo as nossas metas, né, que a gente estipulou para 5 anos da empresa, tanto de faturamento quanto de expansão, quantidade de time, né, e resultado pessoalmente, né, toda a mudança e todo o direcionamento que a gente faz justamente acontece nessas reuniões que a gente tem semanal, né? Sim. A gente olha primeiro o período todo, que é o nosso planejamento de 5 anos, e a gente quebra ele em anos menores, depois de meses menores, e a gente traz essas ações pontuais para aquele mês, para aquele ano e para aquele, né, ciclo de planejamento, não é isso? Exato. E no nosso ramo, né, esse pode ser um exemplo para ser trabalhado análogo a outros segmentos, que é a governança comparativa e processos. Por que eu digo isso? Processo, se tu não tiveres um processo de saída tua, do operacional, deixar tudo isso documentado, com processos, e repassar isso do teu time, quando tu tá trabalhando em um segmento onde tu é especialista e não generalista, o generalista tu vai ver muito em varejo, né? Mas especialista, sou especialista contábil de tal coisa, sou especialista de serviço médico em tal coisa. Então, esse processo, essa qualidade do teu serviço, ele tem que ser repassado para o teu time é repassado para o teu cliente. Porque na maioria das vezes o teu cliente ou o teu lead, ele vem pelo Jefferson, pelo Fábio, pelo Igor, ou por quem for ali tal, até mesmo os consultores, cliente entendeu? mesmo, né, já indica a gente. Então, tem essa questão do processo que tange a governança corporativa, que é justamente eu sair em algum momento para ir para uma reunião, para um evento, e aquela engrenagem continuar rodando. Entendeu? Até mesmo uma possível, sei lá, uma saída de férias, ou estar ali com a família durante algum dia da semana, ou acontecer alguma coisa, que a tua saída não vá gerar um impacto ali operacional para o teu time. Então isso a gente vem trabalhando desde o início. E a gente investe muito nisso, porque não é só investimento em equipamento, infraestrutura, mas sim conhecimento e tempo que a gente gasta para poder documentar isso, para deixar isso organizado para uma possível ausência nossa aqui. Então, isso eu vejo que a gente já mudou e melhorou muito. A gente tem um time que já está com a gente há um certo tempo. Então, isso vai nos ajudar a dar esses próximos passos e chegar nesse planejamento de 5 anos. Perfeito. E é o que eu falo, né? Todo mau alinhamento e toda falta de resultado da sua companhia e do seu time é justamente essa quebra de expectativa. Então chama o teu sócio, chama o teu time, alinha a expectativa, mostra o que precisa ser medido, como que isso deve ser medido em uma direção só, né? Que é o teu planejamento. Quais são as ações necessárias que cada uma de vocês, ou do seu time, ou de cada colaborador precisa executar. Se você não faz isso hoje dentro da sua companhia, comece a fazer que você vai ter muito mais resultados. Esse foi o vídeo de hoje e eu te espero no próximo.